Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado por aguardarem esses minutos. A gente está transmitindo ao vivo aqui do nosso NTO. Sejam bem-vindos à live de resultados do quarto trimestre e também do exercício de 2021 do Grupo Pardini. Informamos que os participantes estão com os microfones desligados, apenas ouvindo a apresentação, e ao final da apresentação iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas exclusivamente via chat, tá? Eu vou ler as perguntas e os diretores irão respondê-las. Nós não abriremos o microfone para os participantes fazerem perguntas. Por favor, escrever o seu nome ao fazer a pergunta, tá? Para a gente saber quem que está fazendo e também, se quiser, a instituição, também o banco, o corretor, ou se é investidor individual, por favor. Os slides dessa live estarão disponíveis no nosso endereço, no nosso site de RI, www.mspardini.com.br/RI, dentro da seção central de resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa live relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Pardini, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje estão presentes aqui conosco o Roberto Santoro, nosso diretor-presidente, o Alessandro Ferreira, nosso diretor vice-presidente comercial e marketing, Camilo de Leles, nosso diretor executivo de finanças e diretor de RI, Adriana Linhares, nossa diretora executiva de negócios PSC, Guilherme Colares, diretor executivo de operações, Fernando Ramos, nosso diretor executivo de negócios Lab to Lab, João Alvarenga, nosso diretor executivo de TI e Digital, e eu estou aqui na live também, a Milena, que somos a equipe de RI. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Roberto, nosso diretor-presidente. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Carlos, bom dia. Bem-vindos. Gostaria de destacar que o ano de 2021 foi marcado ainda pela pandemia de Covid-19, com mais desafios, incluindo aí uma forte segunda onda de contaminação e incertezas. E mesmo nesse ambiente indeterminado, seguimos trabalhando para impulsionar os resultados dessa companhia. A dedicação, nosso propósito na execução do planejamento e o foco trouxeram resultados relevantes, históricos em 2021. O Camilo vai apresentar os números, mas gostaria de destacar 7 recordes, que são recorde em volume, receita, lucro bruto, EBITDA, o lucro líquido, geração de caixa operacional e número de clientes no Lab to Lab. Eu vou falar um pouco mais sobre cada item. O primeiro deles é o recorde de volume de exames, e queria destacar que o volume processado durante 2021, nós atingimos um total de 140 milhões de exames, é um recorde histórico para a nossa companhia, mesmo quando excluímos os exames de Covid em 2021, houve um crescimento de 35,7% no volume. E já no quarto TRI, o volume de exames representou um crescimento de 12,7%, quando comparado ao quarto TRI de 2020. E se a gente excluir o Covid, foi de 25,2%. Já nas nossas unidades de atendimento, no Patient Service Center, no quarto TRI de 2021, nós apresentamos um crescimento de 17,4% na receita bruta total, comparado com o mesmo período do ano passado. Se a gente elimina os exames de Covid, o crescimento foi de 27,8%. E ao compararmos o quarto TRI de 21 com o quarto TRI de 19, que é o período pré-pandemia, houve um crescimento de 53,9% na receita bruta total do PSC. E se a gente tira os exames de Covid, esse crescimento chega a 32,4%. Destaca também, né, a ampliação dos modelos dos novos canais de atendimento, principalmente o domicílio, que a gente que tivemos um crescimento de 2021 relativo a 2020 de 44%. E a receita desse canal expandiu 47%, quase 50%.
Queria falar agora sobre um destaque do Patient Service Center na região metropolitana de São Paulo. Como dito em nossa última call de resultados, o Grupo Pardini tem um crescimento exponencial no mercado de São Paulo. Queria destacar novamente aí a aquisição do laboratório IACS, que é o maior e mais tradicional laboratório de medicina diagnóstica na Baixada Santista, e no qual nós ampliamos ali a nossa capilaridade no litoral paulista, com 3 unidades de atendimento, maior parte em Santos, mas em Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Itanhaém também. Assim como fizemos com outras aquisições nos últimos anos, chegaremos ao IACS com investimentos focados na ampliação dos serviços, de modo a atender de maneira mais completa a demanda dos pacientes, dos médicos prescritores, operadores, oncologistas e as empresas no entorno ali da Baixada Santista. Tá? Nosso foco também em saúde ocupacional e toxicologia. Outro destaque ali no mercado de São Paulo é a aquisição da clínica da doutora Odivânia Moscogliato, que é uma boutique ali de alta intimidade com a saúde da mulher. Isso marca a nossa chegada ali no Vale do Paraíba, uma das regiões que mais crescem no interior de São Paulo. E ainda no tema de aquisições, a gente continua ampliando ali a oferta de serviços também em Belém do Pará e outras cidades do Pará, com a aquisição do laboratório Paulo Azevedo, que é a marca líder também de análises clínicas na região, incorporando vacinas e outros exames também. Um outro destaque em São Paulo, que nós vamos iniciar atendimento, uma unidade de análises clínicas, num espaço de saúde integrada de uma grande operadora na região do Tatuapé, em São Paulo. E destacando ainda que nos próximos meses nós inauguraremos mais 4 unidades de análises clínicas, imagem de baixa complexidade, na região metropolitana de São Paulo, em Guarulhos, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e Osasco. Então, ampliando ali a nossa disponibilidade, a nossa interdependência e oferta, principalmente aos clientes e operadoras de saúde na região metropolitana desse grande mercado que é São Paulo. E nós tivemos a abertura de Moema, da nossa unidade em Moema, e a gente teve os credenciamentos das operadoras aí em São Paulo, mostrando que o Pardini é uma boa relação de custo-qualidade aí para os clientes e para as operadoras, aí, médicos, prescritores nessa região. Queria falar agora um pouco da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós introduzimos uma nova marca, que é a LabClass Pardini, em substituição à marca Humberto Abrão, que foi uma aquisição há 4 anos. E esse é um processo, é um lançamento de marca que faz parte dos nossos planos de expandir o modelo de negócio, introduzindo novos posicionamentos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. É que você tem uma grande mudança aqui no nosso mercado, né? Então, Pardini, através das suas aquisições locais, ele reformulou e reposicionou suas marcas aqui, justamente para contemplar essa mudança no ecossistema, principalmente de clientes, operadores, que pode acontecer em Belo Horizonte, né? Investimos também fortemente em tecnologia no Humberto Abrão, que é o LabClass atualmente, reforma das unidades, fortalecendo serviços de atendimento, área produtiva, ampliando o portfólio, enfim. Além de todo o investimento em hospitalidade e hotelaria que nós fizemos com essa marca também em Belo Horizonte. E o LabClass Hermes Pardini é um modelo que a gente planeja implementar em regiões que demandam, que precisam desse posicionamento e também podem ser regiões de grande crescimento demográfico e econômico, além de potencial de crescimento de cobertura de plano de saúde. Agora, voltando um pouco para o Lab to Lab, no quarto TRI de 2021, excluindo os exames de Covid, houve um crescimento de 16,9% em relação ao quarto TRI de 2020. E ao compararmos o quarto TRI 19, que é o período ali antes da pré-pandemia, eu diria, houve um crescimento de receita bruta total de 40,8%, e sem os exames de Covid, o crescimento foi de 26,2%. Esse crescimento da receita recorrente foi influenciado por ações comerciais, incluindo também
a reformatação do modelo produtivo, os núcleos técnicos avançados que nós introduzimos, principalmente nas nossas marcas em outros estados, que trazem maior competitividade, maior lead time ali na entrega e no prazo para atender os clientes de lab to lab em diversas regiões do Brasil. Justamente os modelos de núcleo técnico avançado são baseados no modelo Enterprise. São modelos ali conectados, interligados e digitalmente gerenciados também pelo nosso núcleo central aqui em Vespasiano. E temos também novas origens, né, de receitas inovadoras no Lab to Lab, que é o apoio hospitalar, que nós introduzimos, uma nova modalidade de B2B hospitalar, algumas verticais, e também hospitais com foco em oncologia, e a nossa distribuidora, chamada Pardes, que as duas novas fontes de receita representaram aí no quarto TRI 3,4% já da receita bruta do Lab to Lab. Se a gente pegar o ano de 2021, eles representaram 4,7% do total da receita do Lab to Lab. Agora, passando um pouco pela área de toxicologia forense, os exames, que é o exame do cabelo, os exames toxicológicos tiveram uma receita bruta de 32,9 milhões no quarto TRI de 2021, crescimento de mais de 40% em relação ao quarto TRI de 2020, e é o reflexo principalmente da aplicação das novas, eu diria, das novas políticas e regulamentações do CONTRAN, e também a fiscalização necessária para cumprir a regulação. Em relação à dedicação da nossa toxicologia, nós temos aí um ecossistema muito grande, na parceria com Lab to Lab, também na parceria de empresas, que justamente associado ao nosso portfólio ocupacional e forense, a gente teve um grande crescimento também relacionado a esse ecossistema, né? Queria falar um pouco também das nossas premiações, né? A gente conquistou aí mais 5 premiações em áreas distintas, como, por exemplo, logística, a própria tecnologia de informação, na área de saúde de uma maneira geral, comunicação e publicidade. Então, o Pardini continua se destacando aí nessas premiações. E, enfim, temos grandes projetos também que participamos aí de inovação, como o Previcov no Ministério da Saúde e outros projetos também. E para finalizar, eu gostaria de falar que ainda esse ano nós vamos lançar uma importante inovação, que é chamada de Precision Care, que foi desenvolvido até 2021 e será lançado em 2022, que é uma plataforma ali multicanal, unificada, de saúde do Grupo Pardini, que irá atender de forma ali personalizada todos os segmentos de clientes. Então, nós revisitamos as jornadas de acordo com os stakeholders e vamos lançar essa plataforma multicanal aí, justamente para aumentar as conexões, facilitar a entrada do cliente dentro de um único ecossistema digital e justamente ter maior facilidade nas transações com o Grupo Pardini. Então, isso vai ser ainda, esse semestre vai ser lançado essa nova plataforma, né? E, mais uma vez, queria reforçar aqui a vocês o que tenho dito a cada call de resultados. O Grupo Pardini ele segue firme na sua estratégia de fortalecimento da medicina diagnóstica. Lembrar que o Pardini é uma empresa de infraestrutura, com um grande investimento de infraestrutura. É uma das poucas empresas que tem um balanço entre PSC e Lab to Lab, como dois grandes negócios, dentro de uma mesma infraestrutura de medicina diagnóstica, e que é fundamental ali para toda a cadeia de saúde no Brasil e com grandes impactos, né? Por fim, quero agradecer mais uma vez a todos os nossos funcionários, colaboradores do Grupo Pardini em todo o país, né, pelos excelentes resultados de 2021 e que agora estou apresentando a vocês, né? E vou passar agora a palavra para o Camilo, que irá apresentar de forma mais específica os números do trimestre. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, e bom dia a todos os participantes. Bom dia a todos e muito obrigado por participar do nosso call de resultados.
Gostaria de ressaltar, principalmente aqui, fundamentalmente, a questão dos nossos resultados, a dedicação na execução do nosso planejamento, agilidade nas ações internas, trouxeram exatamente, culminaram nesses recordes de exames históricos. Em 2021, tivemos recorde de volume, recorde de receita bruta, recorde de lucro bruto, recorde de EBITDA, como o Roberto já comentou, e principalmente a nossa geração de caixa. Vale ressaltar, principalmente na questão do recorde de volumes, nós tivemos aí, como o Roberto já comentou, processados 140 milhões de exames em 2021. Isto, fundamentalmente, se deve principalmente à performance do projeto Enterprise. Obviamente, impulsionado pelas vendas que o nosso comercial preparou um comportamento de vendas. Vale ressaltar que esses 140 milhões representa exatamente 75% da nossa capacidade produtiva atual. Ainda é importante salientar que a cada dia a empresa trabalha na redução do nosso break-even. Quanto mais nós estamos produzindo, mais eficiência está sendo gerada pelo projeto Enterprise e a oportunidade nossa de trabalhar na redução do nosso break-even. É importante salientar que, ao longo do ano, tivemos aí um crescimento no lab-to-lab, principalmente, tanto no exame de baixa complexidade, quanto nos exames especializados, como na medicina personalizada e também na toxicologia. Também tivemos aí um impulso do apoio hospitalar, uma nova iniciativa da empresa que começou muito bem, tem apresentado excelentes resultados. A parte da distribuidora, nesse momento de pandemia, trouxe aí uma possibilidade de interface com os nossos clientes, atendimento just in time de todos os nossos clientes, além de todos contribuírem para o nosso crescimento. Também é importante salientar no canal PSC, vale destacar o aumento significativo de 2 dígitos de volumes em São Paulo, no 4º trimestre de 2021. Mesmo ex-Covid, alavancado principalmente pela incorporação do novo contrato da Amil, que gerou aí um grande crescimento do volume em São Paulo, que passou a vigorar aí no final de 2021. No consolidado, no PSC, tivemos crescimento acima de 2 dígitos em todas as regiões do Brasil onde nós estamos. Com relação à receita bruta, também vale salientar que tivemos, obviamente, uma contribuição do exame de Covid, mas também a principal contribuição é com relação ao aumento de volume. Nós tivemos 37% de volume a mais que o período anterior, que é o mesmo período anterior. Isso é um número muito significativo e que impulsionou o crescimento da receita bruta. Considerando-se os 12 meses de 2021, houve um crescimento de 33,5% da receita bruta no consolidado. Excluindo o exame de Covid, nós tivemos um crescimento de 38,1%, refletindo, assim, a retomada de todas as famílias de exames e também a incorporação das aquisições que ocorreram em 2021. Também tivemos um recorde do lucro bruto. O lucro bruto apresentou uma pequena queda aí no 4º trimestre, exatamente em função da pequena variação que nós tivemos de volume de Covid em 2020 e 2021, mas que, de toda forma, ele foi compensado pelas aquisições que nós realizamos em 2021, também pelo aumento do exame de toxicologia em função do exame do meio, e também
pelo repasse de preço que nós tivemos aí no mercado Lab-to-Lab. Comparado com 2020, o lucro bruto houve uma expansão de 52% em relação ao período anterior. Obviamente, tudo isso já informado, são os mesmos efeitos que tivemos em função da receita, principalmente volume e a produtividade do projeto Enterprise. O EBITDA, no quarto trimestre, nós realizamos em torno de R$100 milhões, em linha com o que foi realizado no mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA, por sua vez, atingiu aí quase que 21%. Comparado com 2020, 21,6%, tivemos uma pequena retração. Essa retração se deve exatamente aos efeitos que nós tivemos de maior volume de Covid em 2020 que em 2021. Você considerar o EBITDA no ano, nós tivemos um crescimento de 57%. Realmente um número extraordinário comparado com o período do ano passado. Novamente, impulsionada pela produtividade e aquela redução de custo que nós tivemos em relação às novas aquisições, em relação à produtividade, em relação a todas essas indicadores que nós já citamos. As despesas gerais e administrativas, há um pequeno crescimento em relação ao ano anterior, isso aí devido principalmente à nossa reposição salarial, que em 2020 nós tivemos aí como uma negociação com o sindicato local em não repassar a inflação, tivemos zero de repasse, e agora em 2021 nós repassamos 50% da inflação. Temos mantido aí um olhar muito firme sobre todos esses índices inflacionários, principalmente mão de obra, materiais e também no nosso custo fixo, principalmente logística e também energia elétrica. Em relação ao lucro líquido, nós tivemos também apresentando uma redução pequena aí de 7,2% em relação ao quarto trimestre de 2021. Isso também é gerado principalmente aí em função dos nossos custos financeiros, que aumentaram exatamente em função do crescimento da taxa interna de juros. Então, nós tivemos aí um incremento da Selic e isso impacta negativamente aí no nosso custo financeiro. De certa forma, nós temos trabalhado também bastante pesado na redução da nossa taxa efetiva de impostos. Temos conseguido aí manter até 2021 com a adoção da distribuição do JCP. Então, nós conseguimos aí manter essa taxa sob controle. A partir de 2022, obviamente, já foi extinta a JCP, nós teremos que voltar a buscar novos desafios. O ROIC, excluindo o ágio, no quarto trimestre, alcançou 45,9%, um aumento de 176 basis points, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Nosso fluxo de caixa no quarto trimestre foi de 137 milhões, um crescimento de 103% comparado ao mesmo período anterior. Se você compara o ano de 2020, a nossa geração de caixa ela foi quase muito próximo do nosso EBITDA. Isso em função de todo o empenho e de todas as ferramentas que a empresa adotou em manter um controle das taxas, principalmente dos impostos diretos, e também do nosso working capital. Plantamos aí várias ferramentas que houve uma redução nos dias de clientes, houve uma redução nos dias de estoque e houve um aumento nos dias dos nossos fornecedores. Também continuamos aí o nosso trabalho em manter sob controle a nossa inadimplência e grosses. Agora, nesse período, registramos aí números ao redor de 0,35%, tanto para grosses como também para a nossa inadimplência. Então, finalizando,
encerramos aí um ano de 2021 com muitos recordes para a companhia, mesmo ainda em um cenário de pandemia global. A retomada do fluxo de crescimento inorgânico por meio de 4 aquisições já realizadas demonstra a busca constante pelo crescimento dos negócios e a expansão de nossa presença em regiões com alto potencial no país. Estamos prontos para 2022 continuar nosso passo de crescimento, mesmo em um ambiente de queda de volume relacionada aos exames de Covid. Acreditamos que a empresa, os investimentos realizados nos últimos anos, têm mantido uma excelente performance em manter a operação chamada de recorrente. Continuamos firmes e acreditamos que 2022 será um ano mais difícil, mas nós iremos apresentar números melhores que 2021. Muito obrigado. E volta a palavra aí ao Bial, por favor. Obrigado, Camilo. A gente vai entrar na sessão de perguntas e respostas agora. E a nossa primeira pergunta vem da Eugênia Cavalheiro, que é do JP Morgan, que acompanha, sell-side que acompanha nossa companhia. A pergunta vai para o Camilo e depois o doutor Guilherme vai complementar. Bom dia. Como estão vendo a demanda de testes de Covid nesse início de ano e como isso deve afetar os resultados do primeiro trimestre de 2022? Bom dia. Como é que chama, o Bial, por favor? O nome da... É a Eugênia que fez. Eugênia. Bom dia, Eugênia. Muito obrigado pela pergunta. Eugênia, no primeiro trimestre de 2021, principalmente em janeiro, realizamos aí um volume muito maior do que o volume realizado em janeiro do ano passado. Nossa expectativa agora, nesse mês de fevereiro, já registramos aí uma pequena queda em relação à média que foi o mês de janeiro. Acreditamos aí que, pós período de carnaval, possamos ter novamente um crescimento e uma busca novamente pelo volume de exames de Covid. Então, mantemos a nossa estrutura toda pronta, organizada e preparada para essa demanda. Para 2022, no nosso planejamento estratégico, nós já precificamos aí um volume muito menor que 2021 de Covid. Obviamente, janeiro foi superado. Esperamos aí, torcemos exatamente para o término dessa pandemia, mas acreditamos que teremos ainda aí, durante o ano de 2022, ainda aí um percentual bastante representativo em relação do que foi realizado em 2021. Se o Guilherme Colares quiser complementar. Obrigado, Camilo. Bom dia a todos. Eu queria complementar, sim, apenas para explicar que a gente conseguiu manter toda a estrutura de produção de Covid, né? Acho que foi noticiado aí na imprensa que houve falta de insumos e tudo, como a gente manteve a vigilância em relação ao que vinha acontecendo no Covid, principalmente em outras regiões do mundo, a gente manteve o acompanhamento muito de perto de insumos com os nossos fornecedores e a gente, mesmo no pico, a gente conseguiu, na verdade, ampliar a nossa capacidade e a gente não teve, conseguiu não ter falta de insumos em relação ao RT-PCR para Covid, né? Então, isso foi um trabalho também que vem do Guardian, da vigilância epidemiológica, do acompanhamento do que vem acontecendo e do contato muito próximo com os fornecedores, né, avaliando o que está acontecendo lá fora e tentando estruturar para a gente reagir rápido às demandas. E realmente a gente passou por esse pico da Ômicron, como o Camilo falou, agora já está começando a cair, mas a gente conseguiu passar sem nenhum tipo de desabastecimento, sem nenhum tipo de descontinuidade, inclusive aumentando a nossa capacidade. Obrigado, Eugênio. A Eugênia fez mais uma pergunta aqui, e direcionada ao Fernando Ramos, que nosso diretor do Lab to Lab, que vai responder. Como vocês esperam que as novas fontes de receita impactem
o business de Lab to Lab? Então vamos lá. Eugênia, mais uma vez, obrigado aí pela pergunta. Só para deixar claro aqui para os espectadores, quando a gente fala sobre as novas fontes de receita, a gente está falando basicamente sobre duas iniciativas que foram implementadas aí no segmento Lab to Lab ao longo de 2020, finalzinho de 2020 e 2021, né? Então a gente está falando do apoio hospitalar e a gente está falando também da Pardes distribuidora. Especificamente no apoio hospitalar, Eugênia, a gente já está fazendo atualmente a gestão de 6 laboratórios dentro de hospitais. Então, a gente tem estruturas laboratoriais em Fortaleza, em Belo Horizonte, em Belém do Pará, e temos 2 hospitais ali na região do interior do Pará, que também estão sob nossa gestão. Tá? Hoje, o nosso foco comercial é em basicamente 3 grandes perfis de hospitais. Tá? Então, primeiro, hospitais que são gerenciados por operadores de saúde que têm um perfil verticalizado. Em segundo lugar, hospitais com alto grau de especialização, né, como, por exemplo, um hospital de oncologia. E terceiro, hospitais de referência nas regiões em que atuam. Tá? Hoje, a gente tem uma série de ações de prospecção em andamento em diversas regiões do país. A gente não tem dúvida alguma que a marca Pardini e a reputação que a gente construiu aí ao longo de 62 anos vem abrindo muitas portas em hospitais para que a gente possa ter abertura, evoluir nas conversas e apresentar um modelo, um posicionamento um pouco diferente daquilo que hoje é oferecido pelos nossos principais concorrentes, né? Em que a gente consegue aliar aí um grande portfólio de produtos, aliar uma estrutura logística muito robusta, uma capacidade de atendimento, né, uma expertise em atendimento que foi desenvolvida aí ao longo de diversos anos, né, com um preço muito competitivo aí por conta de toda essa estrutura produtiva que foi desenvolvida, o modelo de relacionamento com fornecedores. Então, a gente vê claramente que a gente está conseguindo oferecer algo diferente aí no mercado e que tem tido aí bastante ressonância aí com os clientes, tá? E a gente vê aí grandes possibilidades. Quando a gente fala aí sobre a Pardes, a gente, nesse momento, ainda está com a receita muito concentrada nos testes de Covid, sem dúvida alguma, né, mas tem uma equipe hoje dedicada na Pardes, trabalhando aí intensamente para que a gente possa aumentar a quantidade de produtos que a gente está oferecendo e, assim, reduzir a nossa exposição aí aos testes de Covid. A gente sabe que ao longo dos próximos anos, a gente está falando de um business de longo prazo, né? A nossa ideia é que os demais produtos tenham aí um crescimento bem relevante, tanto em quantidade de SKUs, quanto em faturamento que isso vai trazer aí para a companhia. Né? A gente também está trabalhando muito forte numa nova estrutura de venda, né? Então a gente deve lançar aí no segundo trimestre, uma plataforma de e-commerce e marketplace que vai estar disponível aí para os nossos clientes, e já com uma estrutura bem robusta aí de tecnologia, uma quantidade de produtos bem maior, inclusive possibilitando que alguns parceiros nossos até abram lojas dentro do marketplace para poder, assim, oferecer seus produtos aí para nossa carteira de clientes aí do Lab to Lab, né? A equipe comercial também tem trabalhado muito para aumentar a nossa penetração, né, dentro da base de clientes Lab to Lab. Só a título de curiosidade, Eugênia, até esse momento, a gente conseguiu fazer vendas para 25% dos clientes Lab to Lab. Então, ou seja, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de clientes para trabalhar e conseguir trazer cada vez mais participação, pensando em share of wallet, daqueles produtos que eles compram no dia a dia, né? Sejam insumos pré-analíticos, insumos de coleta, insumos analíticos e por aí vai. Tá? Então, tem toda uma avenida de crescimento aí em produtos, em clientes, em outros temas também. Quando a gente pensa nesses 2 negócios consolidados, aí tanto o apoio hospitalar quanto a Pardes, a ideia, Eugênia, é que esses negócios, eles não apenas ganhem relevância, né, que eles cresçam mais rapidamente do que o business tradicional do Lab to Lab, né, por conta desse potencial, mas que eles também geram sinergia com o nosso negócio principal.
né? Então, a gente já vê, por exemplo, o apoio hospitalar gerando sinergia para a gente, por exemplo, na medicina personalizada, né? A parte gerando bastante abertura para a gente em alguns hospitais, para a gente começar esse relacionamento. Então, tem bastante sinergia. E pensando aí num horizonte de 4 a 5 anos, a gente tem aí uma pretensão de que essa receita, que como o Roberto falou há pouco, que em 2021 foi aí na casa de 4,7%, né, olhando esses dois negócios de forma consolidada, 4,7% do faturamento do Lab to Lab, né, a gente imagina que esse indicador pode multiplicar por 3 ou talvez até 4 aí num horizonte de 4 a 5 anos. Tá? Então a ideia é que essas novas fontes de receita virem cada vez mais relevantes aí ao longo do tempo, tá bom? O Alessandro vai complementar aqui, Fernando. Por favor, Alessandro. Excelente. Eugênia, obrigado mais uma vez pela sua participação. É extremamente importante nós olharmos esse negócio, além de forma isolada, que nós também analisamos o negócio por si, mas as possibilidades que ele tem da gente entrar dentro da cadeia, entrar na cadeia de compra e na cadeia operacional dos clientes Lab to Lab. A ideia é nós transacionarmos as unidades de negócio entre si e, com isso, a gente gerar um relacionamento mais próximo, uma barreira de saída maior desse cliente, né, e uma relação muito mais próxima desse cliente comprando do Grupo Pardini vários serviços que ele compra de um mercado como um todo, né? Então, como o Fernando colocou, nós já fazemos para ele os seus exames terceirizados, então nós temos agora a possibilidade de vender insumos analíticos, insumos pré-analíticos, e dentro em breve a gente vai estar dentro de outras partes da sua cadeia de compra. Ou seja, existe uma sinergia comercial envolvida no intuito de fidelização operacional desse cliente. E quando a gente fala de hospital, além do próprio hospital por si também, hoje nós já operamos os laboratórios de hospital prestando serviço para clientes Lab to Lab. Isso acontece em Fortaleza. Hoje nós temos até dentro de Belo Horizonte o hospital que presta serviço para as nossas unidades de PSC nos exames urgentes e à medida que a gente vai avançando e vai homogeneizando essa operação dentro do modelo que nós temos aqui no NTO do Enterprise, isso fica cada vez mais fácil da gente operar. Então, a gente avança em núcleos técnicos avançados, que é uma estratégia do Lab to Lab, juntamente com a estratégia do hospital. Isso nós fazemos em várias frentes. O M&A do PSC funciona da mesma maneira. Sempre que nós vamos fazer um M&A em PSC, nós pensamos se aquele PSC, se aquele laboratório também pode servir de núcleo avançado para o Lab to Lab. Então, essas sinergias entre as unidades de negócio, elas são observadas também e têm funcionado bem. Hoje nós já temos um volume de exames processados em Fortaleza, no núcleo avançado do hospital, bem relevante, né? E iniciamos há pouco tempo. E como o Fernando colocou, temos uma carteira de clientes que já conhece o Pardini muito grande e a gente, na parte, só transacionou ainda com 25% dessa carteira. A possibilidade da gente crescer dentro da carteira que já é nossa, que já nos conhece, que já transaciona comercialmente com o Pardini é muito grande e maior ainda agora em março para abril, com o lançamento do Marketplace do Grupo Pardini. Então, são unidades de negócio que elas têm essa visão, obviamente, vista em separado, e a gente presta muita atenção nisso, mas elas estão falando, conversando com a estratégia do grupo como um todo. Obrigado, Alessandro. A próxima pergunta vem do Vinícius Figueiredo, que é do Itaú BBA também, sell-side cobre ação do Pardini. São duas perguntas, na verdade. Então, primeiro, gostaria de saber se vocês podem trazer mais detalhes do acordo com a grande operadora de saúde em São Paulo. Qual a duração do contrato? Há exclusividade de maneira bilateral? E uma segunda pergunta que é mais voltada ao Lab to Lab. Segundo, vocês poderiam falar um pouco sobre como tem sido a implementação do reajuste no Lab to Lab e como isso tem se comportado nos demais players da indústria?
passar a palavra aqui para o Alessandro responder a primeira pergunta, por favor. Perfeito. Sobre essa grande operadora de São Paulo, houve um bid, houve uma análise. Lembrar que cada operadora de saúde ela tem vários planos, né? Existem vários planos dentro de cada operadora. Então, esses planos eles passaram por uma concorrência e o Pardini, essa concorrência foi levada em consideração vários quesitos, inclusive quesitos estratégicos de posicionamento, de associação ou não com outros players da cadeia de saúde, e o Pardini ganhou algumas dessas carteiras com exclusividade em várias áreas de São Paulo, né? E à medida que nós expandirmos, essas vidas elas são direcionadas, elas vão ser mais direcionadas para o grupo. Então, hoje nós atuamos em algumas unidades e dentro dessas regiões que as nossas unidades do PSC, elas já existem, as carteiras daqueles planos só podem ser utilizadas as unidades do Pardini. Estamos com algumas unidades a serem inauguradas ainda esse ano, uma agora mais próximo, talvez no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, e um cronograma de abertura de unidades fora da cidade de São Paulo, na região metropolitana. E à medida que nós inaugurarmos essa unidade, aquelas carteiras, aquelas vidas em torno daquela unidade, elas são exclusivas do grupo. A questão, eu não entendi bem a questão de exclusividade bilateral, na verdade nós atendemos as vidas de maneira exclusiva para aquele plano que nós ganhamos nessa operadora. Como que ele foi feito? Foi feita uma desabilitação de outros players naquela região. Nós já temos um contrato estabelecido com essa operadora, nós já transacionamos com essa operadora há muitos anos. Então, o que foi feito dentro desse bid é uma desabilitação, um descredenciamento de unidades de outros players, deixando naquela região a unidade do Grupo Pardini. Esse contrato ele é renovado automaticamente, ele tem cláusulas de reajuste, como todo contrato, o contrato entre um prestador de serviço e uma operadora de saúde, ele é regulamentado pela ANS, então esse contrato é um contrato muito básico, muito já conhecido no mercado, e ele é renovado automaticamente a cada ano. Estamos avançando, nós já vemos efeito isso nas unidades de São Paulo. Agora em janeiro, a Omicron, obviamente, ela deturpa bastante os números de atendimento, né, tanto do Lab to Lab quanto do PSC, porque as unidades elas lotaram devido a esse tiro que a Omicron deu, mas a gente já vinha desde o último trimestre do ano passado observando o ramp-up, principalmente de análises clínicas. E essa associação nos permite ampliar as novas unidades, mas essas novas unidades não são, talvez aí que seja a pergunta, elas não são exclusivas dessa operadora. Nós atendemos as vidas com exclusividade, mas nós podemos atender outras operadoras nessas unidades. Vou dar o exemplo da nova unidade de Moema, que foi recentemente inaugurado, né? Unidade, diga-se de passagem, muito bem localizada, com uma hotelaria, uma hospitalidade única em São Paulo, onde nós atendemos esse bid dessa operadora e atendemos outras operadoras, praticamente conseguimos o credenciamento de todas as operadoras, e assim serão as demais. Então, eu acho que a questão de ser bilateral deve ser nesse sentido. Então, a gente continua atendendo todas as operadoras, de um modo geral, mas essas vidas nessa região, só pode ser atendida pelo Pardini. Sobre o reajuste do Lab to Lab, eu vou passar para o Fernando Ramos, que está diretamente envolvido, mas já adiantando, a gente antecipou a data que a gente vinham fazendo esse reajuste, foi perfeitamente aceito, e os outros players também fizeram esse reajuste agora ou final do ano passado ou começo desse ano. Então a gente entende, e é esse o recado que eu queria dar, que nós conseguimos dar uma nova dinâmica para o mercado de Lab to Lab, que é uma dinâmica esperada de um reajuste de tabelas, né, e recuperando a inflação, né, recuperando o inflacionamento dos custos médicos. A gente conseguiu estabelecer, já é o terceiro ano consecutivo que o mercado todo faz esse reajuste. Fernando, você poderia dar detalhes?
Obrigado, Alessandro. Acho que muito importante essa pergunta do Vinícius, né? E essa é uma preocupação que eu, Alessandro, toda a equipe do Lab to Lab, a gente vem tendo aí ao longo dos últimos meses, né? Que é a questão da rentabilidade. A gente, só fazendo uma rápida retrospectiva, Vinícius, a gente ficou aí alguns anos sem fazer reajuste, né, de preços. Em 2021, a gente fez um reajuste de preços aí no mês de março, né? A gente repassou aí, na época, um pouco mais do que o IPCA dos 12 meses anteriores, né? Mas quando a gente pega o IPCA aí dos últimos 12 meses, a gente está falando de um patamar muito maior, né? Esse patamar maior fez com que a gente antecipasse o nosso reajuste, como o Alessandro bem comentou. A gente fez a notificação para os clientes ainda no mês de dezembro, para que a gente implementasse o reajuste aí no mês de janeiro, né, tendo em vista toda essa dinâmica inflacionária do setor e também a questão de mercado, né? A gente viu aí os nossos principais concorrentes também fazendo um reajuste nesse período, os nossos fornecedores também promovendo reajustes nesse período, então a gente entendeu que era um momento propício para trazer esse assunto, né? Como eu mencionei aí num dos últimos calls aqui de resultados, a gente tem aí a intenção de promover reajustes anualmente, né? Conseguindo trazer essa discussão aí para a nossa carteira de clientes, de acordo, logicamente, depende da taxa de inflação, então anualmente, a cada ano os percentuais vão variar, mas a ideia é que isso se torne uma rotina como já é comum aí em diversos outros elos aí da nossa cadeia, tá? Quando a gente pega especificamente agora o reajuste de 2022, Vinícius, a gente tem aí uma meta, a gente primeiro, já concluiu a maior parte das negociações com os clientes, agora no mês de janeiro. Ainda tem alguns clientes aí numa etapa já avançada de negociação para ser implementado agora no mês de fevereiro, mas a gente deve ficar aí bem próximo da orientação que a gente passava na época do IPO, né? Que a gente tem aí a ambição de passar aí pelo menos 50% do IPCA do período aí para a nossa carteira de clientes, tá? Talvez fique um pouquinho acima disso, mas a gente vem trabalhando para que fique, para que a gente consiga aí restabelecer aí um grau de rentabilidade e de competitividade aí no nosso segmento aí ao longo de 2022, tá bom? Obrigado, Fernando. A gente vai pegar aqui a última pergunta que a gente recebeu. Se alguém tiver mais uma pergunta, por favor, coloque no chat. A gente tem uma pergunta do Ricardo Boiati, que é do Safra, também do seu site, que acompanha a nossa companhia. Bom dia. Qual a perspectiva para o crescimento via aquisições de PSC em novas regiões? Como estão os múltiplos desses ativos? Estáveis, caindo ou subindo? O custo de capital mais alto muda de alguma forma a expectativa de alocação de recursos? O Camilo, nosso diretor de RI de Finanças, vai responder essa pergunta. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado pela pergunta. Ricardo, a perspectiva de crescimento via aquisições continua ótimas. Nós sempre tivemos aí foco em aquisições tanto do Lab to Lab como PSC. Obviamente, cada momento existe um canal de tendência que nós temos internamente que nós analisamos, principalmente aí a alocação dos recursos. Nós temos vários estudos no nosso pipeline. Vamos aí, talvez, ainda no primeiro trimestre, finalizar aí umas 2 ou 3 aquisições. Nós trabalhamos com fluxo de caixa descontado. Obviamente, a questão do múltiplo, ele sai por consequência. E, obviamente, quando nós usamos a nossa taxa de retorno, tem influência do custo de capital. Obviamente, nesse momento, temos aí um crescimento disparado do custo de capital. De alguma forma, influencia muito nos nossos estudos. Mas nós tentamos aí buscar compensar isso com algum nível de eficiência.
e também alguma alocação de capital melhor. Nos últimos anos, dentro desse canal de tendência que nós realizamos, obviamente, a alocação de recursos em PSC tem sido mais sinalizada por esse canal. Então, nós buscamos aí, como você tem acompanhado nos últimos meses, fizemos uma aquisição, né, do Laboratório Paulo Azevedo, fizemos a aquisição do IACS, também fizemos a aquisição, como o Roberto comentou, da Clínica Odivânia. Isso tudo melhora muito a performance e também a contribuição aí do nosso PSC. Mas, nos próximos meses, nós continuamos aí os nossos estudos internos dos processos que estão em andamento. Já finalizamos aí 2 ou 3, inclusive com diligências, estaremos anunciando. Isso ainda, o efeito custo-capital tem influenciado bastante nessas negociações, mas nós temos conseguido aí ser bastante eficiente nas negociações e mantemos sempre aí esses múltiplos muito alinhado com os padrões de mercado. Obrigado, Camilo, pela resposta. Essa pergunta conclui a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu vou passar a palavra aqui de volta ao Roberto Santoro, nosso presidente, para as considerações finais. Roberto, por favor. Acho que você está no mudo, Roberto. Obrigado. Queria agradecer a todos os participantes e as perguntas também. Queria só reforçar que o Pardini continua focado no seu propósito relacionado à medicina diagnóstica, principalmente em relação ao investimento em infraestrutura. Queria reforçar que o Grupo Pardini tem uma singularidade de equilibrar de uma forma construtiva 2 business, grande business, que é o Patient Service Center Lab to Lab, e também que nós temos aí um potencial grande também de aumentar as nossas transações com novos clientes, principalmente aí em relação à oncologia, em relação aos hospitais, em novas iniciativas também de receita. E uma parte importante também é que, conforme foi falado, as estratégias de M&A, elas são convergentes. Então, ela muitas vezes nos capacita localmente por uma competência adicional produtiva em determinado local de PSC. Então, essa combinação de recursos e competências e de marcas dentro de 2 business e dentro de uma única inteligência de infraestrutura de produção tem nos favorecido até então e nos dá um potencial aí grande para frente. Para finalizar, o Grupo Pardini fez, principalmente ano passado, algumas aquisições de PSC. A gente tem ainda um trabalho de eficiência em G&A a ser realizado, e esse trabalho vai ser feito principalmente aí no primeiro semestre desse ano, e para a gente alcançar uma empresa com mais eficiência em G&A aí para 2022 e para frente. Queria agradecer e deixar à disposição a nossa área de relações com investidores para qualquer dúvida adicional, e estamos à disposição. Muito obrigado a todos vocês.